Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, por mais esse videocast. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado A União Consciente com Deus. Num trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: Você deve sentir uma união consciente com Deus. Deus é todo inclusivo, e como Deus é todo inclusivo, você e eu devemos estar incluídos no ser de Deus. Mestre, tu pode trazer a tua visão sobre essa questão da união com Deus? Ô Gilson, aqui nos deparamos com um equívoco. Essa ideia de unidade, essa ideia de união ou de unicidade com Deus, isso porque nós partimos de um princípio já equivocado. O princípio equivocado é que existe uma real separação, uma verdadeira separação entre aquilo que você é e aquilo que Deus é. Uma separação entre você e a vida. Assim, as pessoas falam dessa união com Deus, desta unidade com Deus, ou desta unicidade com Deus. Algo que um dia se realizará. Repare, nós temos aqui já duas coisas. O primeiro equívoco é a ideia sendo vista como sendo real. A ideia da separação. Não existe tal coisa como uma separação, porque não existem duas coisas, como eu e Deus, como eu e a vida. Não existem duas coisas. Então, esta dualidade é um princípio equivocado. É um erro. É uma ilusão. E o segundo aqui é a ideia de uma realização amanhã ou no futuro desta unificação, desta união, unicidade, ou dessas duas coisas se encontrarem e se tornarem uma só. Partindo de uma visão clara sobre isso, é que tudo que nós temos no pensamento é uma projeção de mundo onde o sentido de alguém se vê presente, separado da vida, separado do outro, separado de Deus. Porque a verdade é que há uma realidade presente. E o pensamento não alcança essa realidade. E tudo que o pensamento tem feito, e vem fazendo já há milênios, é manter uma história sobre ele. Veja como é curioso isso. Esse sentimento que você tem de ser alguém, ele está associado à história que o pensamento constrói sobre um personagem que ele diz existir, que é o pensador. Mas estamos diante de uma construção do próprio pensamento. Então, o pensamento, ele se separa, criando uma identidade que é, na verdade, parte dele mesmo. É um movimento equivocado. É um movimento ilusório. É um movimento imaginativo do próprio pensamento, construir esse pensador. Então, o pensamento se separa, ele constrói o eu, o mim, o pensador, situa esse pensador como sendo o próprio construtor dos pensamentos, o que não é verdade.
Porque o pensamento não é outra coisa a não ser um movimento de memória. Veja como é importante a gente ter uma aproximação real disso, para desfazermos essa ilusão da separação, desta dualidade, na qual você existe separado da vida, separado de Deus. O que nós temos aqui é o pensamento, e o pensamento é só uma resposta que vem do passado em razão da presença de uma recordação, de uma memória. Veja, estamos diante de algo que é químico, que é físico, que é material. Eu me refiro ao pensamento. Essa reação do cérebro, essa resposta do cérebro, nessa representação de memória, é o pensamento. Então, estamos diante de algo que está sustentando a ilusão de uma identidade. Então, o pensamento sustenta a ideia do pensador, que está construindo o pensamento, enquanto que, na verdade, são só pensamentos que estão surgindo agora aqui. Então, quando você diz estou pensando, o que nós temos presente nesse momento não é alguém pensando, não é um pensador pensando, é só o pensar. O movimento do próprio cérebro dando respostas a estímulos. Eu pergunto o seu nome e o cérebro se encarrega de encontrar essa resposta. E ela vem rapidamente. Algumas respostas vêm de uma forma rápida, outras mais demorada. Todas essas respostas surgem em razão da presença da memória. Se eu lhe faço uma pergunta e você tem uma resposta para ela, ela vai chegar. Mas quem vai trazer essa resposta não é você, é a mecânica cerebral. É o movimento do pensar. Então nós temos o pensar, não temos o pensador. Nós temos a mecânica do pensamento. É assim que nós funcionamos. É assim que o pensamento funciona. Então nós temos o pensamento, nós não temos o pensador. Assim, esse sentimento, pensamento, eu, é algo que o próprio pensamento está construindo e sustentando, nos criando essa ilusão de que estamos presentes quando uma reação acontece, quando uma resposta surge. A única realidade, escute, a única realidade presente é a vida acontecendo, como ela é. Essa vida é Deus. Esse elemento que se separa e que se vê como um elemento à parte e separado é o pensamento, criando a ilusão de uma identidade. É essa ilusão, é essa identidade ilusória que se sustenta criando problemas, sustentando dilemas, conflitos, desordem e sofrimento. É isso que desaparece. Apenas isso desaparece. E aquilo que é real se revela quando há esse despertar. Então você pergunta, qual é esta sua visão? Veja, a única realidade presente é Deus. Esse sentimento, pensamento, eu, está criando a confusão de uma entidade separada e a parte da própria vida.
em seu movimento egocêntrico. É isso que tem criado todo o sofrimento na humanidade. Há milênios. Como pessoas, nesse sentido do eu, do ego, somos invejosos, ambiciosos, avarentos, possessivos, arrogantes, carregados de medos e desejos. Isso porque estamos nos vendo como uma entidade separada e à parte da própria vida. Essa é a condição da ignorância, da ilusão a respeito de quem somos. Uma visão da verdade sobre nós mesmos é o fim desta ilusória identidade, deste falso eu, deste mim, deste centro ilusório, equivocado. Isso é o fim do egocentrismo, dos conflitos, dos desejos, dos medos. Então estamos diante da vida, sendo a própria vida, porque só há vida. Não se trata, portanto, de uma união com Deus, mas de uma ciência de que Deus é a única realidade. E esse sentido do eu é parte de um sonho que o pensamento está construindo. E se isso não está mais presente, a vida é como ela é. Esta é a liberação. Esta é a realização da verdade. Esta é a ciência de Deus. Se aproximar disso requer autoconhecimento, requer a ciência que revela esta verdade, que é a meditação. Mestre, nós temos uma pergunta de uma inscrita aqui no canal, da Cláudia. Ela faz o seguinte comentário e pergunta: racionalmente, entendo tudo o que venho aprendendo, que só há um e que somos todos uma única consciência em ação. Porém, gostaria que esse entendimento se transformasse em real sentimento genuíno e permanente, que me ajudasse a superar os desafios de viver aqui na forma e, na maioria das vezes, identificados com ela. O caminho melhor seria pela meditação? Repare, é uma pergunta longa. Agora, é interessante algumas coisas aqui nessa pergunta. Aqui a primeira coisa que nós precisamos tomar ciência é de que nós precisamos realizar a verdade. Não se trata de ter uma teoria ou um conceito ou uma crença sobre isso, mas realizar a verdade. E você realiza a verdade não é para viver bem. Você realiza a verdade porque a verdade é a liberação. É a liberação de toda a complicação, de toda a desordem, de toda a confusão, de todo o sofrimento. Porque a realidade, a verdade, é aquilo para o qual nós nascemos para viver, para tomarmos ciência, para assumirmos nessa vida. Assim, uma real aproximação da verdade sobre nós mesmos requer uma nova forma de estudarmos nossas reações. Na prática do viver, aqui, nesse instante, algo momento a momento. Acordar significa deixar
essa psicológica condição de sonho, de sono, de confusão, onde o pensamento está estabelecendo uma forma de mundo ou uma possibilidade de vida possível para ele. Então, estamos diante de algo muito, muito radical, que é a quebra desta psicológica condição do eu. Aqui, um mero entendimento ou aproximação intelectual não ajuda. Aqui, o desejo de simplesmente encontrar uma vida mais ajustada, mais razoável, sensata e agradável, não resolve. Nós precisamos, na verdade, de uma quebra completa com esta velha condição para algo novo presente, para aquilo que é indescritível, que é a vida divina presente nesse instante. É algo muito maior do que superar desafios. Significa viver livre do sentido desse eu, desse mim, que se depara com desafios, que tem que sempre vencer obstáculos, que tem que sempre ir além desses assim chamados desafios. Aqui se trata de uma vida livre do sentido de separação. Uma vez que esse sentido de separação é algo que o pensamento está estabelecendo como padrão, como regra. E enquanto isso estiver presente, haverá sim todo tipo de infortúnio, de complicações, de adversidades, problemas e desafios. Quando o sentido do eu, do mim, do ego, não está mais presente, não há mais conflito, desordem, problemas, nem obstáculos, barreiras, dificuldades ou desafios. E como isso se torna possível? Tendo uma aproximação de si mesma, de si mesmo, aprendendo como olhar para todo esse movimento do eu. Então isso naturalmente é solto, é liberado de nós para a constatação da real vida divina. Ô Gilson, esse trabalho consiste em um esvaziamento de todo esse psicológico conteúdo, que é o conteúdo do eu. E parte desse conteúdo é todo tipo de conhecimento e informação que ele tem, inclusive nesse nível. A nível de conceitos, de estruturas verbais, de conhecimentos teóricos a respeito desse assunto. Tudo isso faz parte ainda desta velha estrutura, deste velho condicionamento. Toda essa formação que nós temos a nível intelectual é insuficiente. Então, um esvaziamento de tudo isso se faz necessário. Uma ciência da realidade daquilo que está além da mente se faz necessária. E é o que estamos trabalhando aqui com vocês, nesses encontros online, nesses encontros presenciais, nesses retiros. Mestre, a gente tem uma outra pergunta de um outro inscrito aqui no canal. Ele faz o seguinte comentário e pergunta: Mestre, sempre acreditei no Deus que a religião me ensinou, mas vejo que é só uma crença. Como posso superar essa crença? Sim, Gilson, são só crenças, são só conceitos. Veja, a nível emocional, sentimental,
Pode trazer conforto? Sim. Consolo? Sim. Sobretudo em alguns momentos difíceis na vida, a crença consola, conforta. Mas reparem, não se aborreçam com o que vou colocar aqui. É apenas também mais uma forma de minorarmos essa dor. Isso não resolve. Então a dor diminui e você temporariamente escapa dessa dor. Então ainda se torna um mecanismo de fuga, esse consolo, esse conforto. Em geral, as pessoas procuram muito isso. Elas querem ser confortadas e consoladas quando estão em algum nível de sofrimento. Aqui estamos lhe propondo o fim para o sofrimento. Então, uma crença é algo que pode confortar, consolar, lhe trazer esperança. Mas para quem é essa esperança? Para quem é esse conforto, esse consolo? Ainda é para o eu, para o ego? Aqui estamos tratando com você do fim do ego, do fim do eu. E isso é algo que se torna possível quando você está além das crenças. Sobretudo desta crença. Porque é só uma crença, repare, é uma crença, é uma ideia. Isso não altera internamente nada a nível real. A realidade não é uma crença. A realidade é a realidade. Se ela está presente, não precisamos da crença. E se ela está presente, não há mais necessidade. E se ela está presente, não há mais a necessidade de consolo, de conforto, de esperança. Quando há real ciência de Deus, o sofrimento termina. Porque os apegos terminam, os medos terminam, os desejos terminam. Toda forma de dependência termina. Ou seja, sem o sentido do ego presente, não há mais qualquer necessidade de consolo, conforto, esperança. Isso é algo presente em razão da necessidade do ego de temporariamente ter um alívio da sua dor, do seu estado contraditório de sofrimento. Romper com o ego é romper com as crenças. Quando há sabedoria, essa sabedoria é visão, não é entendimento intelectual, não é crença teórica, não é imagem, como são todas as crenças, imagens do pensamento. Repare, as crenças são imagens do pensamento. Não temos mais nada disso quando a presença da verdade está, que é a real inteligência, a real sabedoria. A visão da realidade dispensa a crença. É a visão da realidade. E a visão da realidade está presente quando não há mais a ilusão. Quando não há mais o sentido de separação. Quando aquilo que está presente é a verdade. O ponto é que nós somos educados, ensinados, como ela mesma coloca aqui, dentro da religião em que nós fomos educados, criados, a ter crenças, a acreditar em Deus. Mas isso não altera o fato de que, apesar desta crença, ainda estamos em sofrimento.
ainda estamos com problemas, ainda temos esse sentido do ego presente em nós, ainda somos pessoas agressivas, violentas, possessivas, apegadas às coisas, presas emocionalmente, sentimentalmente a objetos, a pessoas, as nossas próprias conclusões, disposições, ideias, conceitos, opiniões e crenças. E tudo isso é basicamente sofrimento. Então, apesar de todo o ensino religioso, de toda a formação que nós recebemos, essa formação está a nível meramente intelectual, de condicionamento teórico, no viver, na prática, somos ainda as pessoas que somos, carregando o peso que carregamos. A boa notícia aqui é que esta pessoa não é a verdade daquilo que é você, em sua natureza real. Sua natureza real é a verdade divina, é a verdade de Deus. Por isso que nesta realização desta verdade, se ela está aqui, tudo desaparece. Ela assume a vida. Ela é beleza, é amor, é liberdade, é felicidade. Então, Gilson, ter uma aproximação da verdade sobre nós mesmos é algo que se torna possível quando aprendemos como descartar esse sentido do eu, do ego. Então, essa é a grande lição que recebemos aqui nesses encontros. Como aprender sobre nós mesmos. Como ir além desse condicionamento que nós recebemos, que faz com que vivamos apenas na teoria, no conceito, nas ideias, e isso não resolve nada. Você, em seu natural estado de ser, está além do conhecido, além do tempo, além do pensamento, e, portanto, além do eu, e de tudo aquilo que a cultura, a sociedade e o mundo representa. Então, essa é a visão da verdade. Isso prescinde, isso abre mão completamente de tudo aquilo que nos foi dado pela cultura. Porque tudo isso é parte ainda desta estrutura do pensamento e, portanto, da ignorância. Um olhar direto para Deus é um olhar direto para a vida, sem o eu, sem o ego. Então, esta é a ciência da verdade. Para isso nós nascemos. E é por isso que estamos juntos aqui, lhe propondo um trabalho nesta direção. Ok? Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou o nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e tem um desejo sincero em se aprofundar para vivenciar essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, que tem no formato online de final de semana, presenciais e também retiros de vários dias, o mestre Gualberto fica à disposição, respondendo diretamente nossas perguntas. E além disso, e o principal, é que pelo mestre Gualberto já viver nesse estado assim chamado desperto de consciência, ele acaba compartilhando esse estado de presença que ele vive.
E nesse compartilhar, a gente acaba entrando de carona nesse silêncio, nessa graça e nesse poder que o mestre vive. E isso é um facilitador incrível para a gente poder nos investigar, para a gente poder observar os pensamentos, para a gente poder conhecer a nós mesmos. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. Nos deu a oportunidade de estar aqui conosco para responder perguntas, para fazer comentários sobre os trechos de livros do Joel que a gente traz aqui. Gratidão, Marcos. Ok. Aqui são dois assuntos. Um é o assunto da busca e o outro é a questão do perdão.